é sobre a matéria. A matéria, ela tem um lado que não é visível. Toda matéria tem um lado que não é visível. Por exemplo, a matéria tem um espírito. Vou dar um exemplo bem tosco, mas ele serve. Por exemplo, qual é a função de uma cadeira, né? O espírito da cadeira é receber você para sentar. Ok, você pode usar a cadeira para colocar livro, você pode usar a cadeira para subir, para colocar a lâmpada, você pode usar a cadeira para mil coisas, mas basicamente ela tem o espírito de te receber. Qual é o espírito da casa 2? É o espírito de te nutrir, de te abastecer. Quando a gente aprende sobre essa parte, a gente aprende sobre a nossa oralidade e a gente aprende que tudo que entra pela boca precisa sair por algum lugar. Então, ela vai sair pelos poros, pelo suor, por tudo que é coisa. E o que entra pela boca vai sair pelos genitais ou pelo ânus. E esse lugar, ele é governado por quem? Ele é governado pela casa 8. E é onde a gente entende isso na astrologia, que tudo que entra tem que sair de alguma forma. Ou sai porque você consumiu a caloria, ou sai porque o que não sair, você já entendeu. Porque o que não sair significa que está entalado. E assim como nós muitas vezes entalamos o nosso organismo, às vezes a gente entala a nossa psique no mesmo nível. Então é por isso que existe tanto uma sensação de preguiça quando a gente está mal alimentado, uma sensação de abandono quando uma pessoa que a gente ama, um parente, um amigo, uma parceria, uma vizinhança, pessoas legais que fazem parte da nossa vida, quando elas se vão de alguma forma. Por quê? Porque a gente ficou ali energeticamente entalado, como se fôssemos abandonados. Então, o que isso tem a ver com o sentimento de prosperidade, o sentimento de alto valor? Tem que quando a gente lembra, o babado é lembrar, quando a gente lembra que nós não somos mais um bebê, e que agora a gente pode tomar posse de quem a gente é, começa a surgir um processo. O cérebro que já viveu um trígono, que já viveu uma oposição, que já viveu uma quadratura, ele lembra que ele pode sair daquilo, mesmo que você não traga para a consciência. Então, qual é o barato aqui? Entender que tudo que eu coloco para dentro, ou seja, eu vou extrair. Então, se eu estou colocando para dentro da minha vida alimentação ruim, pensamento ruim, comunicação de invalidação, é isso que eu estou alimentando dentro de mim. Parece assim, energia positiva. Não, gente, não é energia positiva, é programação. O nome disso é programação. E nós temos um programa no nosso sistema biológico que não depende da nossa consciência. A nossa consciência, ela nos ajuda no processo de mudar. É isso que eu acho muito legal. Por quê? Quando a gente ganha consciência de que a gente pode mudar, eu tenho aqui um desafio nessa área, o que eu posso fazer para poder mudar? E isso tem uma técnica, tá? Então, quando eu sei o meu ascendente, ok, eu já localizei o meu ascendente, então agora eu tenho um segundo desafio, saber qual é a minha casa da prosperidade, o que eu vou fazer com ela. Quando a casa da prosperidade é regida, por exemplo, por Mercúrio, o que acontece? A casa da prosperidade é regida por Mercúrio. Se você tem, por exemplo, o ascendente em Leão, você provavelmente nascido no Brasil, você vai ter a casa 2 regida por Mercúrio. É provável, é possível. Se você tiver o ascendente em Touro, a sua casa 2 também é regida por Mercúrio. Olha que interessante. Então tem umas técnicas, tem umas ferramentas. E quando a gente aprende qual é o planeta que governa aquela área, a gente vai entender a sacada de o que fazer. Tá, e Carmen, e o que você vai entregar pra gente? Eu vou entregar o seguinte: primeiro, como eu não estou aqui com o seu mapa, e mapa é uma coisa absolutamente individualista, o mapa é um manual de instrução que só serve para você, o teu mapa só serve para você. Mas existem algumas coisas que servem para todo mundo. Então, quando a gente não sabe o nosso ascendente para localizar a nossa casa 2, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquilo que vai acertar em todas. Fechou? Então hoje eu vou dar o roteiro de como fechar em todas as ferramentas para atrair para você o sentimento de propriedade, o sentimento de valor no sentido astrológico, ok? Então a casa 2 é qual é o valor que eu tenho? Então eu tenho valor a partir daquilo que eu entrego para o mundo, seja no 1 a 1,
seja no coletivo, né? Quando a gente fantasia muito sem agir, a gente está perdendo a energia de Marte. Então, qual é a energia de coragem? É a energia de prosperidade marciana. Por exemplo, se o seu ascendente for peixes, provavelmente a sua casa 2 é governada por Marte, e Marte precisa de coragem para fazer. Então você sonha, você fantasia, você se encanta, mas se você não agir, você não vai fazer nada, não vai chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque só o desejar não é suficiente para um ascendente em peixes e para nenhum ascendente. Quase sempre as pessoas falam, eu pensei e aconteceu. Na verdade, ela já estava na ação, muitas vezes sem estar consciente, e aí o negócio aconteceu. O amor chega para quem está preparado. A bronca também, né? A criança, por exemplo, ela leva a bronca, por quê? Porque ela está na ignorância. Uau! Tipo isso, né? Ela ainda está no desconhecimento. E como a mãe muitas vezes está desesperada para saber se ela vai fazer ou não a coisa certa, às vezes ela se altera. Quer dizer o quê? Que a sua mãe sempre brigou com você? Não, cabeção, não. Quer dizer que a vez em que ela se comportou como você lembra. A sua mãe te deu amor por 150 milhões de vezes, mas nas 2 vezes que ela te deu uma bronca, você lembra. E por quê? Porque isso vai te ensinar o que é que tem valor para você. É assim o processo. O processo, ele é psíquico, mas ele é astrológico. Por isso que é legal a gente saber sobre o nosso mapa, porque daí a gente vai entender essa mecânica com mais leveza. E é tão importante fazer isso, Carmen? Sim. E por que é tão importante? Porque vai nos dar mais ferramentas para a gente poder escolher o que fazer no mundo. Então, eu vou fazer agora o passeio do ascendente. Você vai saber qual é o provável regente da sua casa 2. Fechou? Então, se o ascendente é Áries, a casa 2 é regida por Vênus. Vênus é o sentido de valor pela estética, pelo conforto e pelo sabor. Se o ascendente é Touro, melhor, vamos colocar assim, quando o ascendente é Touro, você estando no Brasil, porque em outros países isso muda, tá? Em outras regiões, latitudes e longitudes, isso muda. A casa 2, se o seu ascendente é Touro, é regida por Mercúrio. Então, Mercúrio é aprender a comercializar os seus serviços, aprender a dar preço para as coisas, sejam elas quais forem, seja um conhecimento empírico, um conhecimento acadêmico ou um conhecimento que você reproduz, de outra pessoa que você reproduz, seja o remedamento do conhecimento. Por quê? Porque o ascendente em Touro tem a regência da casa da prosperidade na casa 2. Não que Mercúrio esteja necessariamente ali, não foi isso que eu disse. É que o regente daquela casa é Mercúrio, e aonde quer que ele esteja, ele vai te dar indicações do que fazer aí. Quando o seu ascendente é Gêmeos, quem rege a sua casa da prosperidade é a Lua. Tá? Então a Lua, ela exige o quê? Que você se conecte com aquele trabalho, que você tenha um sentimento de valor emotivo para te fazer sair do lugar. Quando o seu ascendente é Gêmeos, a Lua vai reger a sua casa das finanças. Então, você é uma criatura muito mental. Então, muitas vezes você não quer aceitar que você precisa se conectar com o dinheiro para poder ganhar o dinheiro. Também, claro, né? Gêmeos quer tantas coisas ao mesmo tempo e aí tem que aprender a se conectar com as diversas emoções. Quando o seu ascendente é Caranguejo, quem rege a sua área das finanças é o Sol. E o Sol precisa do quê? De coisas que te façam perceber a luz que existe em você. Então eu vou vender abajur? Pode ser, mas não foi isso que eu disse. O que faz você se sentir iluminado, iluminada, né? Quando o seu ascendente é Leão, quem rege a sua área das finanças também é Mercúrio. E aí, só que esse Mercúrio ele é mais prático, ele quer coisas concretas. Então, por exemplo, você vai pedir para um ascendente em Leão, para ele entender como valor uma coisa do marreteiro lá, de segunda linha. Ele não entende, porque para ele valor é uma coisa que dá sentido de propriedade, é uma coisa que dá sentido de valor para a vida dele. Seja um trabalho manual, seja um trabalho artístico, seja o que for. Né? Quando o ascendente é Virgem, quem rege a área das finanças é Vênus. Só que neste caso aqui é mais pelo mundo das ideias. Então você pode ganhar dinheiro colocando a ideia de outra pessoa em prática. Uau, você pode ganhar dinheiro ajudando outras pessoas a colocarem suas ideias em prática. Isso é tão simples.
para quem nasce com o ascendente em Virgem. Por quê? Porque Virgem consegue olhar o detalhe das coisas e faz com que a pessoa enxergue aquilo que as outras pessoas não enxergam. Poxa, meu, amiga, você podia ganhar dinheiro com isso? Amigo, por que você não faz assim? Ele mesmo, muitas vezes ele mesmo não faz, mas ele sabe gerenciar. Isso é uma coisa bacana. Então pega o seu ascendente, anota aí que daqui a pouco eu vou fazer o passeio e vou dar mais uma voltinha nessa mandala. Quando o seu ascendente é Libra, quem rege a sua área das finanças é Plutão. E aí o que acontece com o ascendente em Libra? Você precisa aprender a transformar a vida, né? Desde, por exemplo, aprender a lidar com uma composteira, até aprender a lidar com sentimentos e humores alheios mal combinados. Você tem aptidão para trazer a riqueza para perto de você, lidando com literalmente dificuldades. Por quê? Porque você tem o sentido de equilíbrio e a casa 2, regida por Plutão, te dá o poder de transformar as coisas. Quando o seu ascendente é Escorpião, quem rege a sua área das finanças é Júpiter. E aí o que você faz quando o seu ascendente é Escorpião? Cara, começa a pensar grande, coisas que você pode fazer para expandir, para fazer as pessoas crescerem, para você crescer. E às vezes é necessário até uma tarde de exagero. O que é uma tarde de exagero? Eu olhar assim, o que foi que eu nunca fiz na minha vida que eu possa experimentar, né? Por quê? Porque isso vai te dar um gás gigante para, inclusive, concluir os projetos que você tem em andamento. Quando o seu ascendente, essa ideia, Escorpião, é essa ferramenta. Júpiter rege a sua área das finanças. Não disse que ele está lá, tá? Presta atenção, tem que conhecer bem o mapa. O mapa não é uma coisa para esquartejamento. Hoje uma pessoa incrível falou assim, porque meu mapa foi esquartejado, a pessoa falou de pedaços. Não, o mapa não é para ser de pedaços. É muito mais eficiente quando você olha pelo instinto, pelo intuitivo. Por isso que não é assim uma coisa que é muito taxativa e é importante olhar o todo. Isso aqui é só pra gente gerar uma curiosidade para produzir um pouco melhor. Fechou? Quando o ascendente é Sagitário, quem rege a área das finanças é Saturno. Então a pessoa ganha o dinheiro a partir de coisas concretas do mundo da Terra, olhando a vida de uma forma mais até científica. Por quê? Porque Saturno gosta de pau, pedra, pedra. Quando o ascendente é Capricórnio, quem rege a área das finanças é Urano. E Urano gosta do quê? Gosta de quebrar o tradicional, né? Olha, Capricórnio é um ciclo tradicional, mas a forma de lidar com as finanças de Capricórnio não é tradicional. Por quê? Porque é ali que a pessoa aprende a se alimentar da vida, ganhar sentido de prosperidade. Quando o ascendente é Aquário, o sentido de valor é quando a pessoa tem compaixão pelo próximo e aprende a olhar o outro e a cuidar das outras pessoas, porque senão tudo que ela tem parece não ter valor suficiente, mesmo que ela esteja rica. Por quê? Porque a humanização da necessidade está no terreno netuniano. E quando o ascendente é Peixes, quem rege a área das finanças é Marte, tem que aprender a controlar as coisas como tabelinha. Porque aprendendo a fazer isso, você vai se tornar uma pessoa mais rica para você e para o mundo, ok? Então deixa aí, anota a sua pergunta, coloca o seu ascendente, coloca aí qual é a pergunta que você tem para fazer, que eu vou respondendo para você. Fechou?